Japão. Pô, o Japão, cara, um dos jogos que me... Tem bastante jogo, né, cara? Tem bastante jogo. Mas um dos que me lembram bastante, assim, foi um dos primeiros jogos modernos que eu joguei, que é o Samurai, né, do Knizia. Rainer Knizia. E, cara, a primeira coisa que tu já lembra é o tabuleiro dele, né? Que é o mapa do Japão, né? Ainda mais dependendo de quantos jogadores for, né? Tu tira umas ilhas ali. Mas ele é maneiro porque ele podia ser um jogo ali abstrato de controle de influência, né? E maioria diária. Mas, cara, o Knizia sempre consegue dar um jeito de fazer o tema do jogo ficar bonitinho ali, né, cara? Que o jogo se passa ali no Japão medieval, e você tem espalhado pelo tabuleiro basicamente 3 tipos de figuras, né? Que eu acho que são os samurais, né? Alguém me corrige aí, porque tem muito tempo que eu não jogo o jogo. Que é os samurais, aí tem os camponeses, né? E os sacerdotes, né? Se eu não me engano. São esses 3 tipos de figuras que tem ali. E os jogadores, eles ficam ali atrás de um biombozinho, que a versão que eu joguei, o biombo parece aquelas portas de casa japonesa, né? De bambu e papel, assim, né? E você vai ali, você tem que colocar ali uns hexágonozinhos em volta daquelas figuras para tentar ganhar a influência daquelas figuras e pegar aquelas figuras ali para você, né? E no final, isso que é o maneiro do jogo, porque no final do jogo vai ganhar quem tiver. O jogo primeiro vai terminar quando não tiver mais. Acho que quando não tiver mais as figuras, né? Nenhum tipo de figura ou não tiver um tipo de figura no jogo. Eu não me lembro qual é o trigger de final de jogo, mas você pontua pela coleção de figuras que você vai fazer, porque o teu objetivo é conseguir influenciar as 3 principais castas ali do Japão, né? E essas figuras aí mesmo, é um templo. O que eu joguei era diferente, né? Os bonequinhos eram diferentes. Era um budinha, que acho que é esse que tá na tela aí no meio. Aí era uma caixinha de comida, que creio que seja o arroz. E o samurai, creio que seja representado por esse templo aí, né? Essa casa aí, esse palácio, né? O objetivo do jogo é você conseguir influenciar em maior parte as 3 principais castas do Japão, né? E ele pega bem a história mesmo da época do Japão feudal, né? Não gosto muito de chamar Japão medieval, não, mas assim, Japão feudal, porque funcionava da mesma forma que o feudalismo na Europa. Que eram diversas famílias que elas só eram prósperas se elas tivessem ali um pouco de influência realmente nas principais castas, né, da sociedade. E, pô, o Knizia consegue pegar essas coisas. Eu acredito muito que ele faça o jogo sem tema nenhum e depois ele inventa e taca ali, né? É bem o estilo dele, né? E eu acho incrível como que ele consegue pegar e fazer isso, né? E tu pegar o jogo e pensar assim, não, esse jogo foi feito para ser do Japão feudal e tal, né? Então, por me lembrar bastante esse período do Japão feudal, a história do Japão feudal e tudo mais, um jogo que me lembra o Japão é o Samurai. Até por ser de uma forma simples, né? Muito bom. Ele me lembra assim, uma padaria. Lembrar o país assim de uma forma simples. Sim. Eu teria feito um jogo de padaria. Marcial ou ninja, né, cara? Padaria? Por que padaria, Manique? Japão. Tu chega lá, tem pão na hora. É uma padaria rápida, né? Uma padaria instantânea. Japão. Eu botaria esse nome na padaria. João, diga lá qual é o seu jogo, João. Do Japão? Então, vamos lá. Japão, cara, passou pela minha cabeça falar de Nippon. Eu nem sei se alguém ia falar de Nippon, mas até estaria no nome, mas eu não falei de Nippon, não. Acho que até o pessoal chegou a colocar. Oi? Piada do Manique.
O jogo que eu botei pro Japão é o Tokyo Tsukiji Market. Maneiro. Que é um jogo do Johan Draper. Johan Draper é um... Novamente, a nossa função aqui é falar de jogo esquisito, porque o Johan Draper é um designer esquisito. Quem já jogou outros jogos aí dele. Ele tem um monte de jogo, mas assim, ele é mais conhecido pelos jogos que tem Tóquio no nome. E ele não é japonês. Então, assim, mas ele pegou e fez uma sequência de jogos nesse sentido. Ele tem o Tóquio Metrô também, e tem mais outros de Tóquio que eu não vou me lembrar. Tem um jogo, inclusive, que é sobre vending machine, aquelas maquininhas que você bota moedinha e pega negócio. Nunca vi como alguém faz um jogo disso. Mas o Tokyo Tsukiji Market, que é sobre o que eu estou falando aqui, tem exatamente essa questão que o Manique colocou aí, que tem uma coisa muito interessante. No Tokyo Tsukiji Market, você é um pescador, na região de Tóquio, obviamente, e que você, o jogo, toda vez que você vai jogar o jogo, você seleciona aleatoriamente um número de espécies de peixe ou frutos do mar, né, enfim, que vão estar ali para pesca. E cada um deles dá ponto de algum jeito específico. Então, tem uns, por exemplo, se muitos jogadores forem pegar aquele marisco, ele pode valer nada no final do jogo. Tem outros que funcionam como, por exemplo, a enguia que está no meio. Ela funciona como uma variação de preço de recurso, né, que ela pode valer muito pouco ou valer muito. Então você pode especular o recurso da enguia. Tem outros que, com o caranguejo, por exemplo, você pode vender as perninhas do caranguejo, o caranguejo inteiro. Então é um jogo bem variado, né, nesse sentido. É um jogo que... E por que me lembra o Japão? Eu sempre tenho a ideia assim, do Japão, essa questão, eles têm muito essa tradição de frutos do mar, e essa questão de mercado, é um país muito populoso, então ele me passa essa vibe um pouco longe das outras questões tradicionais do Japão que sempre remetem a gente, né, questão tradicionalista, cultural, essa questão do mercado, até as imagens da própria capa, sempre me remetem ao Japão, esse mercado de peixe, tudo aí, os pescadores, essas ilhas pesqueiras, o Japão nada mais é que uma ilha grande, né, mas isso me remeteu bastante, então fica aí a recomendação Tokyo Tsukiji Market, bom joguinho econômico sobre mercado de peixe no Japão. Você tá muito mutado. Eu estou esperando a O Manique tá sem áudio ou tá de zoeira. Não, agora foi sem querer. Tá A enguia, né, que você estava mostrando ali, é normalmente o preço principal que leva o mercado a subir e descer, né? Porque enguia, né? Enguia. Aí o cara, subiu, né? Isso, nossa senhora. Eu fiz uma piada, o Manique foi outra. Pô, faz a piada agora em japonês, porra. Já fez em português, em inglês, agora você faz japonês. Mas tem como é que esse jogo... Não sei se você jogou o Tsukiji do Leandro Pires. Como é que esse jogo se compara com o Não joguei o Tsukiji do Leandro, é uma vergonha que o Leandro é nosso amigo aí. Não joguei, cara. Eu sei que, assim, novamente, tá no nome, com certeza tá em relação ao tema, mas eu não faço ideia. Mário, acho que jogou Tsukiji, Mário. Não, Tsukiji eu nunca joguei. Eu sei que você jogou o Tokyo Tsukiji Market comigo. É outra vergonha que eu tenho. Do Leandro, a gente tem que comprar... A gente faz as compras de peixe, tem a questão de tua ordem de turno para tu pegar lá, e é mais um jogo econômico, né? De tu fazer compra, especular o valor das mercadorias para ganhar mais dinheiro. Ponto. Eu acho que deve ser bem semelhança, assim. O que eu acho diferente em relação a esse é o lance de que cada um ele pontua de um jeito diferente. O do Leandro provavelmente é nesse sentido da especulação de recurso mais forte, né? Mas eu tem muito tempo que eu não jogo. Ele tem algo de ser diferente também em cada tipo, né? Mas é para missão, aí tem as cartinhas de objetivo e tal. Tem um tempão que eu não jogo, mas é um jogo muito bom. Eu joguei o protótipo dele, era um jogo sobre produção de energia. Exatamente igual. Só que eram tipos de produção de energia. Aí mudou para o mercado de peixe. Muito bom. Lepê, diga o seu, por favor. Então, eu escolhi um jogo mais zen, assim, que é o que me faz lembrar o Japão. Ou é samurai matando amiguinhos, ou é a galera fazendo cerimônia do chá. E o Tokaido é bem isso. É um jogo de introspecção, de
o que vale não é o seu destino, é a caminhada, e isso é o Tokaido. Né? O design do jogo é bem minimalista. Tem uma versão do Kickstarter que vinha com miniaturas, e as miniaturas todas pintadas e tal, mas não muda o que é o jogo. Né? Você tem personagens com metas diferentes, cada um consegue atingir lá o seu objetivo em aspectos diferentes que você consegue absorver durante uma viagem. Né? Uns é com absorção de cultura, outro é com ver paisagem, outro é com conhecer lugares e assim vai. É uma corrida, mas não é bem uma corrida, porque às vezes vale a pena, dependendo do que seja o anseio do seu personagem, ir mais devagar. Tem moedinhas com furo quadrado no meio, então isso tudo Isso é Japão, isso é Japão. Japão é isso, cara. A primeira coisa que quando eu encontrei uma japonesa aqui, eu perguntei exatamente isso, sem brincadeira. Pô, Tom tem um furinho no meio mesmo, cara? Eu nunca fui ao Japão. Eu falei, porque todo jogo que eu jogo tem isso, é uma moedinha com furinho. Porra, é complicado chegar E qual pra foi a mulher e falar, resposta? "Pô, Tem ou não tem? Como é que é o teu furo, hein?" Não, Pois é. Respeitosamente. Porque eu conheço essa questão, mas é diferente. É diferente. O jogo, eu joguei 2 vezes. A primeira vez, eu acho que eu não estava preparado para o jogo. Né? Eu tava meio devagar, né? Aí eu comecei a chamar o jogo de Tokaido, né? Tá chegando. Mas não, a segunda vez que eu joguei melhor, mas tinha uma coisa que eu não entendi no jogo, porque eu pensei que esses personagens tivessem aqui uma missão, né? E tinha um que eu peguei que eu não sabia, pô, cara, como é você visitar o Japão e ir aos locais? Eu pensei que esse local eu tinha que ir. E eu fiquei procurando no mapa, cara, onde é que é para ir? Eu acabei o jogo, perdi, porque eu pensei que estava aqui, ó, Go to Zaimon. Porra, não tem nenhum lugar chamado Zaimon. Essa piada foi com zoom. Piada no zoom da imagem. O cara tá ficando... Desenvolveu, cara. Foi hoje. Porra, essa aí, sabe a sirene, a ambulância, quando começa a ver... efeito Doppler. Efeito Doppler é bem longe já, né? Doppler lá na casa do cacete. Nossa senhora. Mas é um jogo lindo mesmo. Boas piadas, cara. A Ingrid comentou ali, ó, Tokaido é uma corrida, mas com feeling de calma. Tá aí, achei um baita comentário pertinente. É uma caminhada, né? Um jogo de corrida, né? Você tem que conseguir as coisas antes dos outros, mas com feeling de calma, né? Que você tá fazendo. É um jogo de caminhada. Você correr. Achei bem pertinente. É um jogo gostosinho de jogar. Bom, o jogo que me lembra o Japão, primeira coisa que me vem na cabeça quando alguém fala o nome desse jogo, ou o primeiro jogo que vem na cabeça quando alguém fala o país Japão, é Onitama. Onitama é um jogo bem simplão, cara, bem elegante, de quase que um xadrez japonês, vamos dizer assim, né? Que ele tenta simular uma ideia de artes marciais, aquela ideia que os japoneses têm de os espíritos animais que guiam as artes marciais, né, dentro das pessoas, nas escolas de artes marciais. Então ele coloca isso dentro de uma ideia de cartas. É um jogo bem simples, é um jogo onde você tem um tabuleiro principal, você tem figuras de um lado, que são os seus peões e o seu mestre, figuras do outro, que são os peões e o mestre. Você tem que ou matar o mestre inimigo, ou chegar do lado oposto. O jogo é bem simples, ele é um abstratão, zero sorte, não tem sorte nenhuma, aquela pegada do xadrez que se você tiver paciência, tiver calma, tiver ali num dia inspirado, você consegue prever as próximas 4, 5 jogadas, o que vai acontecer, ou quais as chances, né, do seu adversário fazer a jogada A ou B, e você responder com C ou D, e aí ele vai dar a tréplica com E ou F, enfim. E aí você vai pensando nessas possibilidades e vendo o que pode acontecer ao longo do caminho aí no Onitama. Mas o que eu acho que é grandioso nele, né? Primeiro, o que eu já falei, dele ser zero sorte, um jogo puramente zero sorte, mas ele consegue passar essa ideia das artes marciais, dos espíritos animais, com as ações das cartas, né? Todo turno você tem
2 cartas na sua mão, que são os movimentos que você pode fazer. Na verdade, não ficam na sua mão, elas ficam expostas, visíveis, né? O outro jogador consegue ver o que você tem. Você vai executar uma dessas cartas, e a carta que você executar, você vai disponibilizar para o seu oponente pegar e executar numa jogada futura, se ele quiser. Elas ficam disponibilizadas ali no meio e as cartas ficam sambando de um lado para o outro. Sempre que você joga uma carta, ela vai para o meio do tabuleiro, e sempre que o outro jogador joga uma carta, ele pega uma carta do meio para ele. Então a carta que você vai jogar, futuramente ele vai jogar. Então tem meio que essa dança ali das artes marciais acontecendo, o movimento do vai e volta, e eu acho que isso tem um feeling, sabe, das artes marciais, que é justamente um estilo de luta específico, né? Quando você tem uma arte marcial específica contra outra, você vê que cada uma tem, entre aspas, um foco, uma forma de ganhar, vamos dizer assim, diferente. E isso é retratado no jogo. O jeito que você faz movimentos com uma carta, né? Ela tem movimentos específicos que você pode fazer, e a outra carta tem outros movimentos de outra forma que podem ali variar, entre aspas, se você ou vai tentar destruir as peças adversárias ou vai tentar chegar no campo adversário para tentar ganhar o jogo, que é essa visão das artes marciais japonesas que eu acho fenomenal. Fora toda a temática bonitinha e tudo mais, mas assim, é um jogo mega abstrato, mas eu acho que é o jogo mais abstrato com mais feeling temático que eu já joguei na minha vida. Apesar dele ser completamente abstrato, eu tenho um feeling temático muito gostoso nele, aquela sensação bem de que é para você jogar, como falou aí a Ingrid, né, Tocado, você joga meio que com calma, naquela pressa de tentar conseguir chegar do outro lado ou matar o mestre do adversário, né? Calma na pressa, aquela contradição, aquela forma que os japoneses conseguem colocar que os objetivos, né? De você, para alcançar um objetivo que está distante, é mais fácil ir com calma do que ir correndo. Eu acho isso fenomenal. E o que eu acho legal no jogo é que ele tem uma rejogabilidade muito grande, que você só usa 5 cartas cada vez que você joga. Ele tem 13 cartas, se não me engano. Você tem as mesmas chances que seu oponente, porque as 5 cartas são comuns, elas vão rodar entre você. Você é obrigado a escolher uma carta, então você vai passar sempre uma carta para o teu oponente. São 5 ou são 6 cartas, né? São 5 cartas por partida, uma no meio e uma de cada jogador. Não, porque é uma de cada lado da mesa, aqui, que você passa. Uma você está passando e outra ele está te passando. E uma na frente de cada um, acho que são 6. Não, são 5. Tem uma disponível no meio, sempre uma que passa entre os jogadores. E 2 na mão de cada jogador. Na mão não, né? Revelados. Ficam 2 na minha frente, 2 na sua frente, uma no meio. Quando eu jogo a minha, eu coloco a minha no meio e pego a do meio para mim. Não são 2, não? Eu tava na dúvida que eram 2 disponíveis no meio, eu também acho. É porque a que você usa vai para um lado e aquele usa vai para o outro. Então ela vai rodando. A mesa vai rodando nesse sentido. Se eu não me engano, são 2 no meio. 2 com você. Gente, é uma no meio. É uma no meio, com certeza. É uma no meio. Vou dar uma olhada. Tô dando uma olhada aqui no manual, baixei o manual aqui rapidinho, porque é uma no meio. Uma no meio, tá. Uma no meio. Fica exatamente. São 2 por jogador e uma no meio. Você não escolhe qual que você pega, você sempre, com certeza, vai pegar a última que seu oponente jogou. Você fica forçando, o cara. Isso justamente é uma das estratégias do jogo. Você jogar uma carta que você vai forçar o cara a pegar e que ele vai ter ou menos opção na mão, porque se ele não quiser usar aquele, ele vai ser obrigado a usar a outra dele, né? Ou uma carta que seja menos útil para ele de alguma forma. Mas sempre eu lembro dessa pegada, é uma só carta no meio, e isso é muito maneiro, cara, no jogo. E é o que o Lepê falou aí, jogabilidade altíssima, são 15 cartas, o Lepê falou 13, tá? Mas na verdade são 16, perdão, são 16 cartas, jogabilidade altíssima, só tem entrar expansão para quem quiser mais, né? Sim, expansão. É genial, os movimentos das cartas são muito diferentes, então dependendo das cartas que você tem na mão, você tem uma limitação gostosa, pelo menos para mim, interessante do que você pode fazer. Você não consegue fazer tudo que você quer, você tem que ver daquelas opções ali, o que é melhor fazer naquela rodada, de que forma é melhor. Pô, é fenomenal, cara, é um jogo abstrato muito maneiro e com um feeling de oriental, sabe? Ele tem o feeling de japonês ali nele, mesmo ele sendo abstrato, é difícil expressar por que ele passa essa sensação, mas se você jogar, você vai sentir também, provavelmente. Tem muitas combinações, você não tem uma estratégia, né? Você não tem como traçar uma estratégia, porque para cada jogo existe uma combinação diferente de cartas, então não tem aquela jogada que você sempre faz e sempre dá certo. Né? Não tem aquela coisa... Porque aquela jogada funciona junto com outras cartas.
mas não dá para você fazer exatamente igual, porque a combinação de cartas vai ser diferente. Exatamente. Muito legal. Muito bom. Eu tô sempre jogando. Eu comecei... Ele é muito bonzinho. Eu nem sabia que tinha aplicativo. Eu joguei o Onitama sem ter o manual as primeiras vezes, então eu jogava com a carta fechada, né? Carta na mão, outro jogo, né? é outro jogo. Era outro jogo, mas é porque não tinha manual, né, na época. Porque esse jogo foi um jogo que foi lançado e esgotou. Tanto que o Tom Vassell que lançou depois uma versão foi o primeiro jogo que ele lançou como editor, eu acho. Porque o jogo ficou esgotado durante um tempão. Até ele fazer lá a edição dele. Depois acho que outras editoras lançaram em outros lugares. Ele foi lançado no Brasil ou não? Não. Não sei. Não. Pô, e era um jogo fácil de fazer para lançar, hein, cara? Verdade. Porque é um jogo que não tem dependência de linguagem, né? Porque nas cartas é só figura. Seria um manual só para traduzir. Tem o flavorzinho de cada negócio ali. Tem um flavorzinho, tem uma frasezinha oriental no negócio. Tem uma frase, e entre aspas, tá? Isso é entre muitas aspas, mas eles tentaram colocar a ideia do movimento do animal, que é a carta, do nome da carta, né? Na carta. Então, o caranguejo, a carta só move para os lados, coisas desse gênero. Canguru perneta, tem. Tipo isso. É uma tentativa, mas ficou legal. Pô, eu gosto da dedicação do Manique, cara, porque ele mantém a pose durante um tempão, até alguém perceber. Enquanto não ele fica. Congelado. Pois é. Se bate um chegou a embaçar aqui, cara. Zé Fernandes. Olá. O meu é muito fácil, todo mundo conhece, tá? É o Takenoko, que é um joguinho muito família e muito fácil de você encantar e fazer as pessoas quererem jogar. Então, é ótimo para você trazer mais gente para o hobby, ou então pessoas que já são do hobby. Acho que ninguém vai se importar de jogar, porque é um joguinho muito tranquilo e muito bonitinho. Para quem... Acho que todo mundo conhece, mas enfim, para quem não conhece, o Pandinha lá, o imperador do Japão, ganhou um panda de presente do imperador da China, e aí botou lá para o jardineiro cuidar dele e tal, e aí o panda fica comendo os bambus lá do jardim do imperador, e o jardineiro fica lá plantando e o pandinha comendo e tal, e aí você tem as suas... você controla os dois e você tem as cartas de objetivo, né? Tanto o objetivo do panda, o objetivo que é comer, né? O objetivo do... Como é que é o nome do homem? Jardineiro, que é fazer crescer os bambus, e o objetivo de terreno, né? Que é você colocar os tipos de terreno, que são 3, numa determinada posição, e aí você vai fazendo pontos até chegar num determinado número de objetivos, você ganha a carta do imperador, que vale mais 2 pontinhos, eu acho, um negócio assim. E aí acaba o jogo, todo mundo faz mais uma rodada, acabou o jogo. Tem toda a questão de você irrigar, né? Você ter que irrigar os terrenos e tal. E o tabuleiro modular também. E as figuras já vêm pintadas, né? As miniaturazinhas. São muito bonitinhas. Então o jogo é todo fofinho, todo bonitinho. Tem a expansão que vem a fêmea, né? Do panda. Tem os filhinhos também. Então o jogo é todo bonitinho, assim, todo também tranquilo. É claro, sempre dá para ter treta, né? Todo jogo família também dá para ter treta. Aí, ó. Tá vendo? Guilherme aí já falou. Mas ele é muito, muito jogo, muito família, assim, muito tranquilo. Para você colocar na mesa. O panda é chinês, mas o jogo se passa no Japão. Porque foi dado de presente, né? Para o imperador. Isso, exatamente. Então, me remete muito gosta a essa... de passar a tarde socando bambu no panda, é isso? Isso, exatamente. O bambu, você sabe o que faz, né? E o panda, tá dizendo que o panda é chinês. Não, naquela época não tinha nem internet. Pois é. Panda larga. O panda larga. Isso. Então, cara, Takenoko é um jogo que não tem erro.
colocar na mesa sucesso sempre. Verdade, verdade. É um jogo... Ele conquista quem joga, sabe? Muito bom. E dá para jogar com galera nova, dá para jogar com gamer mesmo, que fica bem sangue nos olhos, como o Guilherme até mencionou. Muito bom. Vamos para o próximo país. Qual será o país? Não o seu país, Mike. Ah, é o meu? Nossa, eu nem tenho. Bom, É Japão, né? Verdade. Então. O teu Japão, hein? Meu Japão, né? Então, o meu jogo, deixa eu botar aqui a imagem que eu esqueci de pegar, é Shogun. Guerra da Tríplice Aliança, versão top. O Shogun é a história de um cara chamado Gun, e eles queriam que ele fosse embora. Então, Shogun. Então, o Shogun, ele é um jogo que ele tem a mecânica que foi tirada lá do Wallenstein. Vale ou não vale? Então, Wallenstein, que tinha aquela torre de cubos, lembra que você vai colocando os cubinhos e em um momento eles saem, que ali representa a batalha. Cubão. Eita, ferro. E ele é um jogo que tem ele tem a torre, onde você coloca os cubinhos dentro para o combate. É um jogo de combate, de controle de área, com várias mecânicas. Uma delas são as cartinhas que você vai posicionar no seu tabuleiro, que determinam a ação em certos lugares ou províncias que você irá fazer. Ele se passa acho que no período Sengoku. Eu acho que é isso. E termina no início da era Tokugawa. Existe até um documentário que eu acho que fala sobre isso na Netflix, que mostra os diversos daimyo, né? Tem no Rurouni Kenshin também, no desenho animado. Rurouni Kenshin também, e o daimyo, cada um é um daimyo que governa uma região, né? E cada daimyo tem o quê? Ações. São 10 ações básicas que o jogo tem. Você coloca umas cartinhas que podem ser construir um palácio, um templo, um teatro, coletar arroz, ou mover tropas de um lugar a outro, enviar tropas sem lutar, né? Claro, você tem de pagar, coletar arroz, porque você pode morrer de fome. E na rodada é isso. Cada jogador vai ter isso aqui, ó. Isso aqui é o setup, onde você vai colocar os seus cubinhos, tá vendo? São as regiões de cada... Esse aqui é o Uesagi Kenshin, ela tem os períodos aqui, né? Rapidinho. Gostei da arte do jogo. A arte é muito linda, cara, é muito linda. E ele é um jogo assim, que conforme vai acontecendo, você vai botando os seus cubinhos num local e vai, em certo momento, quando você avança para lutar, para um combate, você vai liberar os cubinhos, quem sai lá são os que sobreviveram, né? É mais ou menos isso. Então, ele é um jogo que... Os dinheiro, né? Oi? Termina aí, depois uma informação. Não, é um lindo que toca num dos momentos que eu mais curto da história feudal do Japão.